acompanha a programação da Guardiã da Notícia. A gente está aqui em Guarulhos, no Espaço Inter. Terminou há pouco o lançamento da pré-candidatura ao Senado do presidente da Alesp, André do Prado, do Partido Liberal do PL. Eu e a Fabi Teixeira, que por sinal demonstrou o poder de mobilização, né, Fabi? Eu acredito que um dos pontos mais fortes desse lançamento foi justamente mostrar essa força da mobilização aqui nesse evento que aconteceu na cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade de São Paulo, mas que contou com a participação do prefeito Ricardo Nunes e contou também com uma fala de André do Prado bastante emocionada, falando de toda a trajetória dele na carreira política e o quanto realmente o Estado precisa conhecê-lo. O André do Prado, para quem não sabe, foi eleito vereador aos 22 anos na cidade de Guararema, que é aqui no Alto Tietê, uma estância turística, junto com o Márcio Alvino, né, que quem acompanha a trajetória dos dois era o seu fiel parceiro enquanto deputado. Os dois sempre faziam uma grande dobradinha durante as eleições e essa é a primeira eleição, depois de 9 mandatos, que o André vai disputar um cargo aí praticamente majoritário, né? O senador é considerado majoritário, né, Fabi? Sim. E Márcio Alvino ficou bastante emocionado durante o evento. No próprio discurso de André do Prado, ele fez questão de ressaltar que quem levou ele para a política foi justamente o deputado Márcio Alvino. Exatamente. O Márcio e o André, então... Tem um trecho dessa... Vamos rodar. Vamos rodar. Então tinha que chamar, tudo começou com ele. A mãe dele era prefeita de Guararema foi prefeita 3 vezes, o pai 2, e o Márcio que escolheu para ser vereador, depois foi eleito vereador, depois foi vice-prefeito da mãe dele, foi secretário de saúde. O Márcio não tem juízo, o doutor secretário de saúde. Mas ele falava, o Zé Serra foi um ótimo ministro, e você vai se dar bem, André, porque você gosta de gente, você sente os problemas das pessoas. E aí o Márcio me elegeu depois de vice-prefeito, prefeito da cidade de Guararema. Com muito orgulho, honra, chora mais ouvido, pode chorar. Bom, uma fala aí emocionada, né, do Márcio Alvino, que é o vice-presidente nacional do Partido Liberal, Fabi. E o Partido Liberal escolheu a cidade de Guarulhos porque a cidade de Guarulhos é a prefeitura modelo deles, é a maior cidade que o Partido Liberal governa em todo o país. Foi organizado esse grande evento pelo time do Carlos Santiago, que é o secretário de governo, braço direito, parceiro do Lucas Sanches, que é o prefeito aqui da cidade, onde fizeram aí essa grande festa que reuniu, inclusive, não só o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do partido deles, mas também o governador Tarcísio de Freitas. E tem a fala do prefeito aqui de Guarulhos, Lucas Sanches, se sentindo realmente muito honrado pela escolha da cidade de Guarulhos para esse grande evento. A candidatura do André do Prado aqui em Guarulhos, e mais ainda, Zé, sendo aqui nesse espaço, porque foi aqui que a gente celebrou a vitória e a virada de chave que começou aqui em Guarulhos. E eu gostaria de que, em poucas palavras, resumir o que é o André do Prado, o que significa o André do Prado aqui pra gente em Guarulhos, que eu tenho certeza que também resume muito a representatividade dele em cada um dos municípios de vocês que se fazem aqui presente hoje. E eu gostaria, André, de dar o exemplo do bairro Anitta Garibaldi. Inclusive, o governador Tarcísio esteve presente junto com a gente no Anitta Garibaldi. O Anitta Garibaldi, nosso próximo presidente Flávio Bolsonaro. Além das grandes lideranças do Partido Liberal, deputados estaduais, federais, que estiveram por aqui, de todo o estado de São Paulo e de fora também, né, do país, realmente uma grande mobilização que chamou bastante atenção foi a fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Além da fala, a presença, né, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que destacou, fazendo menção até o slogan da campanha de André do Prado, que é essa questão dele ser o braço direito. Então vamos acompanhar aí a fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E todos nós que estamos aqui, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Poder fazer uma gestão que pense na pessoa, sem corrupção, sem essa bandeira que está aí, sem ter responsabilidade fiscal. A gente quer ter pessoas que tenham experiência. E o André do Prado foi prefeito, deputado, presidente da Assembleia. Olha o que o André fez com os deputados estaduais de apoio ao Tarcísio. Aprovar todos os projetos,
fazer com que as políticas públicas possam ser implantadas. Então a gente tem hoje aqui, vai ter um grande encontro, um grande desafio, e mais que um grande desafio, uma grande divisão, que é levar o André Prado ao Senado, o Derrida ao Senado, o Tarcísio que é o primeiro turno, e ele que é o Bolsonaro. Obrigado, gente! Agora trabalhar e governo de São Paulo e do Brasil. Valeu! Que também chamou bastante atenção eram os telões aqui no entorno, né, Fabi, aqui do lado de fora, que foram colocados, o trânsito que ficou completamente congestionado. Inclusive, nossa equipe apurou que teve inclusive um acidente com um ônibus e um carro, que acabou travando aqui o entorno, mas nada grave. Mas o governador Tarcísio fez um discurso longo, né, inclusive. Fez um discurso longo, falou de todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo aí da sua gestão, com a ajuda de André do Prado como presidente da Assembleia Legislativa, e dele ser realmente aquele que indicou o nome de André do Prado para essa vaga ao Senado. Exatamente. Todo mundo sabe que nos bastidores corria a informação de que o André poderia ser o vice do Tarcísio. Era essa, inclusive, a expectativa do entorno ali do André do Prado, de toda a cúpula do Partido Liberal, o que acabou não acontecendo, porque o governador optou em manter o seu vice Felício Ramute, que acabou até mudando de partido por conta dessa escolha, mas o André foi realmente aí o escolhido pelo governador Tarcísio, e ele faz questão o tempo todo, né, o governador, de falar que o André é o candidato dele. Vamos acompanhar. Porque elas aprenderam a te admirar, a te respeitar. Como eu aprendi a te admirar, aprendi a te respeitar. Você não chegou a essa posição e não ganhou a confiança do Eduardo à toa. Não foi por acaso, foi pelo trabalho, foi pelo entusiasmo, foi pela energia, foi pelo amor às pessoas, pelo amor ao Estado de São Paulo. Nós não teríamos tabela SUS paulista se não fosse a sua liderança. Quero agradecer a você e a todos os deputados estaduais que estão aqui com a gente no dia de hoje. A todos os nossos parlamentares. Nós não temos a maior Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Brasil. Nós temos a melhor Assembleia do Brasil. E obrigado a todos vocês que fizeram a diferença. E a gente sabe também, né, Fabi, que tem a ala valdemarista, que eu costumo dizer, porque o Partido Liberal é um dos maiores aqui do Alto Tietê, tem uma presença forte aqui na cidade, mas tem a ala bolsonarista, né? Sim. E teve a participação, né, a presença do pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, que colocou por muitos momentos que, assim como ele não queria estar ali disputando a presidência da República, porque quem deveria estar disputando a presidência da República deveria ser seu pai, justamente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou assim que também nessa vaga ao Senado, possivelmente, se Eduardo Bolsonaro não estivesse nos Estados Unidos impedido de disputar, quem disputaria essa vaga seria justamente Eduardo Bolsonaro. E que, por isso, a opção do André e ter realmente o apoio tanto do Eduardo Bolsonaro e de toda a família para essa disputa faz toda a diferença. Vamos acompanhar. E como não era para eu estar aqui, era para Jair Messias Bolsonaro estar aqui em primeiro lugar. Mas nós vamos honrar ele. Eu vou honrar o meu pai junto com vocês e com esse time que está aqui nesse salão. Assim como o André do Prado. Não foi uma decisão fácil, André, você sabe disso. Era para o Eduardo também estar aqui. E quando eu vejo, André, suas palavras, dizendo que vai honrar não apenas a sua família, o Estado de São Paulo, mas também o Eduardo, porque dói. É difícil ver o seu irmão aparecer aqui no vídeo, sabendo que ele queria estar aqui, sabendo que ele deveria estar aqui, mas em defesa supostamente da democracia, destruíram todos os pilares da democracia para chegarmos até o ponto que vivemos hoje. Até a imprensa ameaçada. O que também chamou bastante a atenção, né, o Partido Progressista, que faz parte desse arco de alianças, né, do campo da direita, foi a presença e o entusiasmo do pré-candidato ao Senado, que é deputado federal, o Guilherme Derrite, que há pouco mais de
2 meses atrás, 1 mês atrás, salvo engano, fez também o seu lançamento lá na cidade de Sorocaba. E hoje veio prestigiar então o lançamento do André. O André esteve lá na oportunidade, acompanhou junto com o Flávio Bolsonaro e hoje fez um gesto aqui, porque eles estão fazendo essa dobradinha juntos, né, Fabi? Vale destacar que todos estavam, né, com a camisa do Brasil e fazem, por todo momento, em todas as falas, questão de ressaltar que é um time, né? O time com Derrite, André do Prado, que são os pré-candidatos ao Senado, o governador Tarcísio de Freitas, tentando a reeleição aqui ao estado de São Paulo, e Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República. Então, essa postura, né, do time apresentado hoje aqui no lançamento da pré-candidatura de André do Prado, mais uma vez se fez presente, e o Guilherme Derrite fez questão de ressaltar justamente essa união. Acompanhe. Esse é o time do Bolsonaro, do Tarcísio do estado de São Paulo. Olha aqui! Vamos juntos, uma vitória! Agora, enquanto eu estava aqui do lado de fora, conversando com os deputados, conversando com quem movimenta o bastidor, né, principalmente da direita, porque a gente que transita tanto quanto a esquerda, quanto para a direita, quanto para o centrão, eu fiquei aqui só observando, Fabi, mas você estava lá dentro, acompanhando os discursos, e você pode falar um pouquinho melhor para a gente como é que foi o discurso do André do Prado. Eu acho que o discurso do André do Prado teve vários momentos. Vamos começar justamente pelo início. Ele já entrou correndo, mostrando toda a energia, toda a disposição. Inclusive, André do Prado até dançou junto com Flávio Bolsonaro. A gente vai rodar o trecho. Acompanhe. Então, essa dancinha que eles copiaram do Milei, né? Mas aí teve até uma questão que a equipe de marketing da campanha do Flávio tinha pedido para ele parar de fazer essa dancinha porque não estava pegando muito bem. Nas pesquisas estavam dizendo que não tinha tamanha seriedade, mas hoje aqui, com mais de 18 mil pessoas aqui no Espaço... E eles levantaram o público com a dança, inclusive, tem um outro bastidor e detalhes que valem a pena a gente destacar hoje aqui. O Flávio Bolsonaro estava com uma camisa do Brasil escrito Neymar Júnior, por conta justamente de uma menção que o presidente Lula fez a Neymar numa brincadeira quando ele estava em Belo Horizonte, dizendo que Neymar é o primeiro jogador da história da Copa, um jogador home office, o que não foi bem visto por uma parte, né, da população que ama o Neymar, né? O Neymar pode não estar no melhor momento dele do futebol, mas também aquelas mensagens subliminares que ficaram destacadas hoje nesse evento. Mas o Neymar movimenta bilhões, né? Mas esse é um outro assunto. Tem mais um trechinho pra gente mostrar? Eu acho que vale destacar justamente a trajetória que ele fez questão de ressaltar desde quando criança, né? Ajudando a mãe. Então a família foi muito presente, muito destacado no discurso de André do Prado, inclusive com a presença da filhinha dele, Maria Vitória. Vamos ver. A começar pela minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe, Dona Raquel, está ali. E desde a separação dos meus pais, com 12 anos de idade, eu ao lado dela, fui trabalhar na feira para aumentar a renda da nossa família, para sustentar e criar minhas irmãs. E minha mãe sempre dizia para nós, um dilema do filme dos Três Mosqueteiros, que dizia, um por todos, todos por um. E foi assim que nós crescemos, eu e minha família, ao lado da minha mãe, lutando todos os dias, trabalhando com muito amor, porque tudo que eu fiz na minha vida foi muito intenso, e tem que ser intenso, não tem nada morno comigo não. E, Fabi, durante a coletiva de imprensa, né, foi questionado pelos jornalistas em relação a ele não estar entre os primeiros colocados, inclusive da pesquisa de hoje, né, que o André ainda não aparece entre os favoritos,
mas parece que ele ainda não é conhecido e por isso tem um grande potencial de ser conhecido no estado de São Paulo. E eu aproveitei esse gancho, Fabi, para perguntar qual a avaliação dele sobre o poder de mobilização do Partido Liberal, que trouxe caravanas de todo o estado de São Paulo e demonstrou realmente qual é a força do PL aqui no estado de São Paulo. Acompanhe a resposta, então, do André do Prado. Nós fizemos hoje aqui um encontro, né, estadual, diversos prefeitos de todas as regiões do estado. Se você pegar da região de Prudente, região de Araçatuba, região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Grande São Paulo, região de Campinas, Bauru, Itapeva, todo o estado estava aqui representado hoje, todas as lideranças vieram me trazer esse apoio. Isso me fortaleceu muito, né? Porque as pessoas saíram 2 horas da manhã me mandando os ônibus, as caravanas que partiram de todas as partes, de todas as regiões do estado, mandando os ônibus cheios, trazendo esses grupos políticos para cá, trazendo a população para nos prestigiar. Isso é um orgulho muito grande. Então, fazer um evento dessa dimensão mostra que nós estamos no caminho certo, que a população abraçou, que essas lideranças políticas abraçaram. Então, isso me deixou muito mais confiante aí para continuar a campanha ao Senado. Essas e outras informações, análise dos bastidores da política, está só começando, né? Que aqui a gente está com o modo eleições 2026 ativado, o nosso truck móvel já está por aqui. Ontem estava lá em São Bernardo do Campo. É o estúdio que vai correr realmente o estado de São Paulo para mostrar realmente a eleição de forma descentralizada e tudo o que acontece você vai acompanhar em primeira mão aqui na Guardiã da Notícia. E lembrando que daqui a pouquinho tem o lançamento do Kim Kataguiri, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Missão, lá na Liberdade. Eu estou correndo para lá, a Fabi vai descansar porque a eleição está só começando e aqui é jornalismo regional com alcance global na maior e melhor rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Acompanhe.